Meia-noite, onde os pesadelos tomam forma. Hoje você conhecerá o que há por trás de Freddy Krueger, o homem antes do monstro. Mas cuidado, nem todos os monstros estão nos sonhos. Freddy Krueger, antes de ser o terror de Elm Street, foi apenas uma criança. Mas desde o início, o destino parecia determinado a transformá-lo em algo terrível. Nascido de uma mãe que foi atacada em um hospital psiquiátrico, Freddy carregava desde o nascimento o estigma de ser filho de 100 maníacos. O abandono emocional e os abusos constantes fizeram com que ele crescesse isolado e repleto de ódio. Esse trauma precoce é crucial para entender a psicopatia de Freddy. O renomado psiquiatra John Bowlby, criador da teoria do apego, defendia que a ausência de cuidados e afeto na infância poderia gerar adultos com sérios transtornos de personalidade. Freddy é a personificação desse conceito. Ele se tornou incapaz de sentir empatia ou compaixão pelos outros, vivendo apenas pelo prazer de causar dor. Na adolescência, os primeiros sinais de sociopatia já estavam evidentes. Freddy começou a ferir pequenos animais e logo passou a atacar colegas de escola. Sua crueldade era silenciosa, calculada, quase como se estivesse testando os limites do mal. Ele não era apenas um garoto problemático, ele era frio, sem remorso. Assim como descrito por Hannibal Lecter, nunca tive uma voz interior me dizendo que era certo ou errado. Freddy era incapaz de distinguir o bem do mal. Na obra de Freud, ele explica que as experiências traumáticas da infância podem se manifestar como atos violentos na vida adulta. Freddy, nesse sentido, é o exemplo perfeito do que Freud chamaria de repetição compulsiva. Ele revivia os abusos sofridos, mas desta vez no papel de agressor. Freddy Krueger passou a ser conhecido na vizinhança como um homem mau, atacando crianças e deixando uma trilha de dor e sofrimento. Mas o que motivava Freddy? Segundo especialistas em psicopatia, como o psicólogo Robert Hare, Freddy exibia todos os traços de um psicopata clássico: charme superficial, falta de empatia, impulsividade e sadismo. Ele não apenas matava, ele se deleitava com o medo de suas vítimas, prolongando o terror antes do golpe final. Freddy escolhia suas vítimas com precisão, geralmente crianças, por serem mais vulneráveis e por representar de certa forma sua própria infância destruída. Como Sartre dizia, o inferno são os outros. Para Freddy, o inferno era ele próprio, e os outros, as crianças, eram seu playground pessoal. Quando os pais da vizinhança descobriram os crimes de Freddy, eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O queimaram vivo em sua própria casa. Este foi o fim do homem, mas o nascimento do monstro sobrenatural. O fogo que deveria purificar sua alma apenas a libertou para algo pior. Ele renasceu como uma força do mal, capaz de invadir os sonhos das pessoas. Aqui entra a análise de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo. Freddy se alimenta do medo comum a todos, o medo do desconhecido, dos pesadelos e da morte. Ele transcendeu a existência física, se tornando uma personificação dos piores medos da humanidade. Freddy Krueger não ataca no mundo real, ele invade seus pesadelos. Isso faz dele uma ameaça ainda mais perigosa. Em termos psicanalíticos, os sonhos são a porta de entrada para o inconsciente, onde nossos maiores medos se manifestam. Como Jung descreveu, os pesadelos são sombras da nossa própria psique. Freddy, portanto, é a personificação dessas sombras, invadindo o espaço mais íntimo e vulnerável das pessoas. Essa capacidade de manipular o medo é o que faz Freddy tão eficaz. Ele nos lembra que, independentemente de quão seguros estamos no mundo físico, nossos pesadelos estão sempre lá, esperando para serem explorados. E Freddy é o mestre desses pesadelos. Freddy Krueger se tornou mais do que um vilão do cinema. Ele é um reflexo de nossos medos mais profundos. Desde seu surgimento em A Hora do Pesadelo, Freddy passou a simbolizar a força implacável do medo. Ele nos lembra que o terror não pode ser evitado, ele pode apenas ser enfrentado. Freddy representa a vingança da própria mente, atacando quando estamos mais indefesos. Ele explora as inseguranças e traumas pessoais, como se cada pesadelo fosse um espelho distorcido de nossas falhas e medos. No final das contas, Freddy Krueger é a personificação do que todos tememos: sermos impotentes diante do terror. Gostou de mergulhar nos pesadelos de Freddy? Não se esqueça de seguir o canal Meia-Noite para mais histórias sombrias e assustadoras. Até o próximo pesadelo.